Dando início aqui à nossa 8ª aula de Eclesiologia. Já oramos, já pedimos a bênção de Deus. Estamos aqui nesse assunto tão especial que é a doutrina da Igreja. E eu gostaria de começar com os irmãos lendo um texto bíblico que está em Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 21. Nossa 8ª aula, estamos gravando como é praxe, e é uma alegria de poder estar chegando praticamente ao final desse módulo. Temos mais 2 aulas. Pastor Johnny ou Gil, queiram ler para mim 17, 20, 21 de Lucas 17? 17 e 21 de Lucas. Isso. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Amém. Amém. Gil, a sua versão também diz assim ou é diferente? A minha versão, deixa eu... Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Olha que fantástico. Na versão do Johnny diz... A minha diz, está no meio de vocês. No meio de vocês. Eu vou abrir aqui uma outra versão. Eu prefiro dentro, hein? A minha é a corrigida fiel. Então, eu estou abrindo aqui a King James atualizada. Nem haverá anúncios. Ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Eu gosto muito desse versículo, com todas as suas traduções, porque dá essa ideia de que o reino de Deus está dentro da gente, está em nós, está entre vós, dá uma ideia individual e coletiva, que é a ideia da igreja, que é a ideia do templo. Lembram que numa das aulas eu falei para vocês, que nós não somos templos, ou melhor, nós sozinhos não somos igreja, que nós somos templos do Espírito Santo? Lembram disso? Sim. Vocês têm alguma dúvida sobre isso ou não? Não, pastor, eu particularmente não. Não? Gil? Porque lá em 1 Coríntios 6, 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? E o 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. O apóstolo Paulo, de forma categórica, ele define que o cristão sozinho, ele é santuário, ele é templo. Vamos ler também lá em 1 Coríntios 3,16, pastor Johnny. Edil, 2 Coríntios 6,16. 1 Coríntios 3,16, correto? Isso. E depois, 2 Coríntios 6,16. Posso ler, pastor? Pode ler. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pode ler o 17 também, Johnny. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que vocês são é sagrado. Olha, ele fala vocês, dando a ideia de estou me dirigindo a vocês, mas ele não chama vocês de igreja. Ele chama vocês de santuário, porque a palavra dele está sendo dirigida ao indivíduo. Ele está falando a um grupo, na segunda pessoa do plural, vós, mas ele está dirigindo especificamente a cada um, a responsabilidade de cada um. É fantástico, né?
Perceba como a Bíblia ela é magnífica. Quando vocês forem fazer a doutrina de hermenêutica, existe uma das leis da interpretação bíblica que são textos paralelos. Tem versículos paralelos. Só que ao mesmo tempo que a Bíblia trata essa grandeza e essa beleza, que é de fato uma coisa muito linda, de textos paralelos que elas se completam, ela também se completa no que se diz respeito a afirmações. Deus não deixa dúvidas sobre essa questão de que somos santuário, que somos templo, que na realidade remete à ideia do tabernáculo, somos tabernáculos. Olha que fantástico. Então, mas não chama uma pessoa sozinha de igreja, porque igreja pressupõe mais de um, 2 pelo menos. Por exemplo, a primeira igreja de todas que Deus inaugura é no Éden, com Adão e Eva. Depois é com Noé. E depois é com Abraão, que é o projeto de Deus, o último grande projeto, que é com o povo de Israel. Pode ver, é Abraão e Sara. É ali. Tudo bem que ele tinha empregados, mordomos, mas é Abraão e Sara. Fantástico, né? Que lindo isso, hein? Tremendo, hein, pastor? E agora... Família, né? Família. Você vê, a igreja... E por que a igreja tem a ver com família? Porque Deus é família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é comunhão, ele é família. Então, como é fantástico essa experiência e como é fantástico essa revelação. Agora, Gil, lê para nós, 2 Coríntios 6:16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Fantástico, né? Dá uma relação de que Deus caminha, Deus passeia, Deus interage, mas ao mesmo tempo, essa interação, ela está com todos e com o indivíduo. É com todos, sim, mas é com o indivíduo, né? Pode ver que Deus habita entre eles, terceira pessoa do plural, e aí depois a gente vê que também é uma relação íntima, né? Uma relação pessoal. Fantástico, não? Querem comentar alguma coisa? Em relação ao Antigo Testamento, né, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele falou que em ti seriam benditas todas as famílias, né, da terra. É muito lindo isso aí. E é a igreja, né? A igreja. E a gente vê que nós somos, né, essa extensão de Abraão. Por isso que eu li Lucas no início, quis marcar com Lucas, porque o reino de Deus está entre vós. Ou o reino de Deus também está dentro de vós, ou em vós, porque dá essa ideia de que o reino nos atingiu, e é por essa razão que estamos aqui. Não é algo que sai de nós, mas é que nos atinge e nos inclui. Né? Bom, e para concluir essa parte, para a gente ir para os assuntos do livro, eu recebi uma mensagem no WhatsApp que dizia o seguinte, olha que legal. Seu corpo é templo, mas se você tem menos de 1,60, você é uma capelinha. Muito boa. Mandei para os jovens. Eles gostaram. Menos de 1,60 é uma capelinha. Muito boa essa aí. Boa. Então, irmãos, vamos dar uma recapitulação, né, na nossa aula. Vou compartilhar agora aqui com vocês. Nós paramos... Mas, pastor, desculpa interromper. Pois não. Eu não sei se é o meu sinal aqui. Como? Desculpa. É que tá travando aqui. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Eu tô até confirmando aqui que tá travando a sua voz, inclusive. Será Eu que acredito que a sua imagem deu uma travada, pastor Johnny. A minha, tá, ok. Obrigado, Gil. Pode ser realmente a minha também, porque eu recebi uma mensagem dizendo que não foi feita a cobrança do meu pacote. Eu faço pagamento no cartão de crédito.
Ah, É todo mês. Esse mês não cobraram, então, inclusive, eu ia ligar para eles. Eu estou baixando aqui. Eu preciso até ligar para eles para ver por que não foi cobrado, né? Mas eles deram um prazo longo. Olha, eu estou com. Não, eu estou com bastante. Estou com bastante internet. Então não deve ser minha, não. Mas qualquer coisa, vocês me falam, eu migro para o celular, tá bom? tá bom. Tá joia? Então vamos lá. Vamos para nossos slides do Gruden, né? Quero dar uma breve recapitulação para vocês. Vou abrir aqui. Hoje vamos falar sobre os meios da graça ou outro capítulo? Isso, a gente vai dar só uma recapitulada rápida e já vamos para os próximos capítulos. Meios da graça. Estão vendo aí os meios da graça? Sim. Apareceu para vocês? Apareceu. Meu carregou. Carregou agora. Então, né, recapitulando rapidinho aqui com vocês, porque hoje eu quero fazer um passeio em vários livros, inclusive no Gruden, depois eu quero ir para os outros livros, para a gente poder trabalhar, porque, na realidade, hoje, querendo Deus, a gente conclui o livro hoje, né? Então, o livro-texto, pode abrir na página 801, que aqui nós começamos semana passada, ou melhor, retrasada, né? Falando sobre os meios da graça. E na semana passada, inclusive, eu fiz questão de voltar um pouco naquela matéria sobre os governos da igreja, que eu achei importante. Então, hoje a gente vai trabalhar do 48 em diante. E a gente aprendeu, né, que os meios da graça é o ensino da palavra de Deus, página 802, batismo. Aqui no slide não está a ceia do Senhor, mas deveria, né? A oração uns pelos outros, a adoração. Aí temos também a disciplina da igreja, a oferta, os dons espirituais, a comunhão, a evangelização e o ministério individual. Nessa recapitulação, olha que interessante, né? Como alguém já disse uma frase, irmãos, e eu concordo com isso, sabe, que não há nada de novo. Não há nada de novo. No sentido assim, pense assim, muitas vezes há uma reformulação. Me entenda, é claro que existe descobertas, óbvio, não é isso que eu quero dizer. Existe descoberta científica, tecnológica, você vê espacial, isso sim é inovação. Quando eu falo que não há nada de novo, por exemplo, os meios da graça, né? Os nossos irmãos, antigamente, eles utilizavam essa expressão meios da graça, querendo dizer o seguinte, olha, a igreja está fundamentada sobre várias premissas. Em primeiro lugar, Cristo é o fundamento, e a igreja é esse conglomerado de servos que se reúnem para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, e dessa forma ela tem que ser uma igreja que é pura, ela tem que ser uma igreja que realmente ela caminha refletindo a luz do Mestre. Essa igreja ela tem uma natureza em especial, ela é feita por pessoas lavadas e remidas em Cristo. Ela tem que ser uma igreja verdadeira, ela não pode ser uma igreja falsa. Há um poder sobre ela que atinge, que a redime, que a abençoa. Diante de tudo isso, desse poder, ela tem que funcionar, ela tem que se organizar, ela tem que exercitar essa autoridade entre elas e no mundo. E aí há os meios da graça, que são maneiras pelas quais
Deus derrama seus favores, suas graças, suas bondades e a sua misericórdia sobre esses lavados e remidos. O nosso querido pastor Gruden, depois do capítulo 48, ele vai trabalhar sobre o 49, batismo, a ceia, a adoração e os dons do Espírito Santo, e conclui. Ele fala de todos os itens que representam os meios da graça, que são esses 11 citados, e depois ele vai trabalhar sobre o batismo, que é o rito de iniciação, a ceia, que é o rito de continuação, ou de continuidade, ou de permanência. Olha que interessante, né? Assim como o batismo é o rito de iniciação, você inicia por ele. É claro que você aceita Jesus, mas o fato de você aceitar Jesus te leva ao batismo. Alguém já disse, eu aprendi com um amigo presbiteriano, que o batismo nada mais é e nada menos é do que a demonstração da fé interior pelo ato exterior. Quando eu realmente me batizo, eu declaro para todos o quê? Que eu realmente tenho fé em Deus, que aquela fé interior está sendo demonstrada por esse ato. Por isso que o batismo é o rito de iniciação. Claro que aceitar a Cristo é a primeira coisa, mas exteriormente se confirma pelo batismo. E a ceia é o rito de continuidade. Você demonstra que você realmente está ali, nesse caminho, que você continua lavando seus pés. Por isso que eu falei, você continua praticando essa continuidade, dando continuação a essa fé que nasceu quando você declara com a boca, crê com o coração, mas quando você de fato ratifica por meio das águas batismais. Então é um rito de continuação, de continuidade e de permanência. Pode ver. Você começa a dizer para todos, olha, eu sou de Deus. Esse domingo tivemos a ceia e eu tive que dar uma palavra um pouco dura durante o culto de ceia. Antes da ceia, eu falei para todos os membros, falei, gente, todos os membros dessa igreja têm que ser batizados. Não tem opção. Ou melhor, tem que participar da ceia. É digital, mas é o momento que Deus nos deu. E então, não deixe de cear, né? Então, deu uma palavra um pouco dura aos irmãos. E o nosso irmão aqui, ele fala isso, que os meios da graça são esses meios para a gente ser agraciado, abençoado. E aqui ele vai trabalhar no rito de iniciação, no rito de permanência ou de continuidade, vai falar sobre a adoração, porque, na minha opinião, os meios da graça se resumem numa única expressão, que é a adoração. Pode ver que tudo que a gente faz na igreja, como povo, como corpo, seja a igreja local, seja a igreja universal, seja o corpo místico de Deus na terra, o foco último de todas as coisas é adorar a Deus. Mas, na realidade, não é o foco último, é o foco inicial. A gente começa adorando, continua adorando e vai adorar eternamente na glória. Tanto é que hoje a gente vai trabalhar bastante sobre adoração. E aí ele vem e fala também sobre os dons, né? Os dons espirituais que a gente já trabalhou na outra aula, nós não iremos trabalhar nesse modo, né? Agora, o que eu estava falando para vocês, que não há nada de novo. Olha que interessante. Olha que interessante aqui. Eu acompanho muito alguns pastores americanos, agora não mais, principalmente por causa do seminário. A vida do seminário acaba nos deixando muito concentrados, né, com tanta tarefa, tanto estudo para poder abençoar vocês, para poder dar uma boa aula. A gente tem que fazer uma boa lição de casa, mesmo que eu já estudei. Como eu já disse para vocês, eu não tenho essa façanha de decorar tudo que eu já fiz. Então eu tenho que reprisar de novo, É bom porque eu aprendo, mas é ruim porque eu não tenho aquela mente de ouro, né? Que você lembra de tudo que eu estudei. Quem sabe Deus me agracia com isso, quem sabe. Mas assim, mesmo que ele me agraciar, eu vou continuar aprimorando, porque eu acredito que, como pastor e professor, é a lição de casa que a gente faz. Mas por que eu estou falando para vocês que na realidade não há nada de novo? Por que eu estou falando isso?
Porque é o seguinte, acompanhando um pastor norte-americano de uma grande igreja, ele tem, talvez você já viu falar do pastor Rick Warren, aquele que escreveu um livro, Uma Igreja com Propósito. Pastor Bill Hybels também, que tem uma igreja chamada Willow Creek, né? A comunidade de Willow Creek. O que acontece? Eles têm na igreja deles o que eles chamam de valores da igreja. Vocês já ouviram falar sobre isso? Os valores de uma igreja. Não? Eu estou lendo, comecei a ler, inclusive, agora, falando sobre eclesiologia. Eu comprei também, do Rick Warren. Mas, enfim, eu estou dando mais atenção aqui pela indicação que o senhor nos deu, que é o DNI, né, que é o Desenvolvimento da Igreja Sim. Natural da Igreja, e o próprio livro do Gruden. Ótimo, pastor. Então, depois, o livro dele é bom, porque é um livro bem devocional, é um clássico, é um best-seller, né? Eu, particularmente, aprendi muita coisa com ele, só que, ao mesmo tempo, como brasileiro, quando a gente vai aplicar esses princípios aqui, numa igreja local, é muito difícil. Porque ele está numa, vamos dizer assim, é fácil para uma igreja grande, né? Vamos falar a palavra correta. Numa igreja grande, você consegue aplicar. Numa igreja pequena, você tem muita dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, você faz uma adaptação do que ele ensina, né? Então, o que o pastor Rick Warren, ele trabalha como propósitos, né? Ele trabalha uma igreja com propósitos. Então, olha que interessante. Ele fala sobre a questão do propósito. E dentro dos propósitos da igreja, ele vai delimitando, por exemplo, tornar-se uma igreja por propósito, alcançando a sua comunidade. Eles têm um modelo de pessoas que eles querem alcançar. Então, é um propósito. Isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, irmãos, eu entendo que tudo isso Deus vai colocando dentro das nossas vidas, vai colocando dentro das realidades de igreja para a gente aprender com isso. Porque parece bobeira, mas tem a ver. Mas, ao mesmo tempo, talvez a gente não consiga aplicar, né? Da forma com que eles aplicam. Mas, dando só uma síntese, por que eu estou falando sobre isso? Quando a gente vai ver aqui o trabalho dele, ele tem a igreja dele voltada para propósito. Então, os propósitos na igreja dele servem como valores de uma igreja. Vou dar um exemplo para vocês não vão esquecer nunca, mas nunca, nunca disso. Quando você pensa assim no correio, o que você lembra? Correspondência, carta. Quando a gente pensa no alcance que eles têm, que alcance eles têm? Nacional, né? Olha, nacional, me parece que eles também têm, não sei se são filiais, mas pelo menos parcerias com outras instituições de outros países. Sim, então chega a ser internacional, né? Vamos pensar aqui, quando a gente fala assim, na Brastemp, lembra? Eu não sei se vocês lembram dessa frase. Isso é uma Brastemp. Lembra? Eu sou novinho, essas coisas eu não lembro, não. Você não lembra? Vocês são meninos ainda. Tô brincando, lembro sim. Lembra sim? Uma Brastemp. Assim? Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Qual é a mensagem? Coisa boa. Coisa boa. Vamos pegar um outro exemplo aqui, Coca-Cola, mesmo não sendo uma coisa saudável para a saúde, refrigerante de modo geral, né? Mas, sejamos honestos. Quanto não... Quem é que não conhece Coca-Cola, né? Deu água na boca já. Não é? Olha, não é? Verdade. Água na boca, qualidade, um refrigerante que você lembra de família, de amigos, de momento de celebração, de comunhão, não é? Mesmo sendo algo que rebenta com diabetes, deixa o irmão gordinho, carregado de açúcar, mas assim, falar que é ruim, não. Ruim não é. Ao paladar não é ruim, pode ser ruim para a saúde, né? Então, perceba, quando a gente pensa em Coca-Cola a nível mundial, eles têm um alcance mundial? Sim. Tá louco, é uma coisa admirável. Onde chega a Coca-Cola? Chega em todo lugar. Todos os lugares. Indígenas, né? Então,
todas essas grandes empresas, eles são guiados por propósitos, ou eles são guiados por valores. Se chegar alguém lá da Coca-Cola e falar assim, não, a partir de hoje a gente vai ser modesto, a gente só vai atingir o bairro, você acha que eles vão conseguir? Entenderam? Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, entendam o que eu quero dizer com isso. Essas igrejas do Rick Warren, do pastor Bill Hybels, né, ex-igreja do pastor Bill Hybels, ele não está mais lá, ele entregou o pastorado, mas são igrejas que têm valores. Olha que legal. Como assim valores? Vou dar um exemplo da igreja do pastor Bill Hybels. Na igreja do pastor Bill Hybels, eles têm o que eles chamam os valores da igreja. Por isso que eu disse que não há nada de novo. A igreja deles é baseada em 5 valores. Quais são? Primeiro valor, evangelização. Bom, para isso, é claro... por que eu estou falando isso? Vamos pensar assim, irmãos. Vamos definir a igreja primitiva. Quais eram os valores da igreja primitiva? Os valores, o propósito da igreja primitiva. Parece bobeira, mas quando a gente começa a pensar sobre isso, vamos pôr propósitos e vamos pôr como valores. Deixa eu definir valores para você. O que são valores? Valores é o que de fato acreditamos. É aquilo que de fato nos faz caminhar, ser conduzido. Então, quando a gente fala assim, na minha família eu tenho valores. Quais são os valores? Aí você põe os seus valores. O nordestino tem os seus valores, o mineiro tem os seus valores, o baiano tem os seus valores, cada um tem os seus valores. E como pensamos em nação, tem os seus valores. E quando a gente pensa em igreja, tem os seus valores, mesmo que a gente diga que não tem valor, tem valor. Está embutido. É oculto, mas existe. E quando nós potencializamos esses valores e nós damos a eles visibilidade, as pessoas caminham com mais harmonia. Caminham com mais, eu diria, objetivo. Vou dar um exemplo. Você chega numa igreja, de repente, eles estão ali construindo a igreja. Chega num pedreiro e pergunta para ele assim, o que você está fazendo aqui? Aí o pedreiro diz, eu estou colocando um bloco sobre outro bloco e estou fazendo essa parede. É uma resposta. Aí você chega em outro pedreiro e diz assim, o que você está fazendo aqui? Aí ele diz, eu estou construindo a maior igreja da cidade. O lugar onde vai receber milhares de pessoas. E o próximo passo é expandir essa obra em muitos outros lugares e replicá-la. São 2 pedreiros dando 2 respostas totalmente diferentes. Um está levantando um tijolo em cima de outro tijolo, um bloco em cima de outro bloco. E o outro está falando, aqui, eu não estou fazendo apenas isso. Eu estou construindo uma comunidade do reino de Deus, onde estaremos sendo uma das igrejas mais poderosas dessa cidade, e atrairemos vidas para cá. Um tem visão e o outro não tem visão. Quando nós colocamos os valores, a gente faz com que cada membro da igreja entenda a visão da igreja. Aonde a gente quer chegar e por que a gente quer chegar. Quando a gente pensa na igreja primitiva, a gente não vê Jesus dizendo assim, esse é o nosso valor número 1, tá? Esse é o valor número 2. Mas em Atos 2, do 42 ao 47, a gente vê os valores. É a síntese de Atos. Atos 2, 42 ao 47. E o pastor Bill Hybels, falando sobre isso, ele condensou os valores da igreja dele sobre essas 5 premissas. Que o pastor Rick Warren coloca também algo parecido e acrescenta uma outra. Em primeiro lugar, é a evangelização. Primeiro lugar, a evangelização. Segundo lugar, a comunhão. A comunhão. Terceiro lugar, o serviço. Serviço com os dons. Quarto lugar. Só um minutinho, irmãos. Só um minutinho. Ok. Deixa aqui. Obrigado. Tá aqui. Então eu estava no quarto propósito.
propósito, né? Visão. É nos dons, né? Foram nos dons. Quarto lugar, o discipulado. E o quinto lugar, a generosidade. Na realidade, o discipulado vem em segundo lugar. Eu pus a ordem invertida, como eu acabei citando. Então, tudo começa na igreja que ela evangeliza. Pode ver que não tem sentido discipular quem não foi evangelizado, né? Foi. Então, a ordem é essa, só recapitulando. Primeiro, evangelização. Segundo, discipulado. Terceiro, comunhão. Quarto, serviço, que seria os dons. E o quinto, generosidade, que seria o fato de você se doar nessa causa. Olha que interessante, irmãos. Pensem comigo. Essas 5 bases, elas têm fundamentação bíblica? Sim. Sim. Magnífico, não é? Sim. Então, quando eles estão ali reunidos como igreja, eles dizem, nós aqui queremos ser uma igreja que tem essas 5 bases. Nós só queremos essas 5. O pastor Rick Warren coloca uma 6ª classificação, que é a adoração. A ordem para ele pode ser diferente, tá? Tá bom? Uma outra igreja pode colocar também aqui, por exemplo, a santificação. Por exemplo, John Wesley era alguém muito voltado a esse tema, o Clube dos Santos, não é? Pode ver que ele tinha, até hoje, tem cultos de santificação na igreja wesleyana, não é? Na maioria das igrejas. O culto de oração é chamado culto de santificação. Então, para o John Wesley, a santificação entrava como um valor também. Pastor, vamos supor, dá para colocar mais itens? Dá para colocar. Mas o pastor Bill Hybels, quando ele nos falou para os pastores, ele ensinou uma coisa que menos é mais nesse caso, e eu concordo com ele. Por exemplo, eu apliquei na nossa igreja, muitos anos atrás, inclusive eu preciso até voltar a citar isso. Porque cada membro da igreja, quando ele é afirmado por isso, o que acontece com ele? Ele sabe, nós estamos aqui, em primeiro lugar, para evangelizar. Em segundo lugar, nós estamos aqui para sermos discipulados uns aos outros. Aprender da palavra de Deus. Terceiro lugar, para viver em comunhão. Quarto lugar, servir a igreja local e uns aos outros com os nossos dons. Ou seja, eu tenho que descobrir qual é o meu dom. Não é uma opção. Eu acho que eu tenho, eu acho que eu sirvo. Não. Quer ser membro daqui? Descubra o seu dom e sirva. Seja útil. E quinto lugar, seja participante, seja um doador. Aí talvez você diga assim, mas pastor, onde entra a adoração? A adoração está embutida em todos eles. Concorda? Na minha opinião, é legal você colocar um 6º ponto? Mas, ao mesmo tempo, quando você evangeliza, você adora. Quando você tem comunhão, você adora. Quando você serve com seus dons, você adora. Quando você discipula, você adora. Ou você é discipulado, você está adorando. Quando você é generoso, você adora. E a santificação, pastor, também está aqui. Tanto a adoração quanto a santificação está dentro da questão do discipulado, por exemplo. Mas, assim, cada pastor e cada igreja vai enxergar de uma forma. Então, eu particularmente, eu não me incomodo com isso. No livro, pastor Johnny, você está do seu lado aí, o livro da igreja que nós... Igreja com propósito, né? Não, o outro. O desenvolvimento natural da igreja. O desenvolvimento natural da igreja. Lembra que ele coloca lá os pontos que levam uma igreja ao crescimento? Sim, trata muito bem desses pontos aí, né? Então, esses pontos são os valores. São as 8 marcas da qualidade. Isso, as marcas da qualidade. Tá fácil aí? Que o meu tá ali, eu tenho que afastar. Eu tô com ele pelo celular, mas pode falar que eu verifico. Não, quais eram? Cita para nós as marcas de qualidade. Liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas eficazes, culto inspirador, grupos pequenos, evangelização orientada pelas necessidades e relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Pode ver que se assemelha, não se assemelha?
Sim, verdade. Não se assemelha aos ensinos meios da graça? Se assemelha? Não se assemelha? Ensino da palavra, batismo, ceia, oração, adoração, disciplina da igreja, ofertas, dons, comunhão, evangelização, ministério individual. Não se assemelha? Eles só mudam os termos, né? Mas basicamente a gente percebe exatamente, pastor e Dio. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque é nisso que eu quis dizer que não há nada de novo. Vocês estão entendendo? Amém. Muitas vezes não estou menosprezando o trabalho do Rick Warren, tá? Nem do Bill Hybels, nem do nosso irmão das marcas, né, de uma igreja de qualidade. Não é que eu estou desqualificando, mas eles aprenderam meio sozinhos e de repente eles criaram, né, os seus estudos. E quando a gente pega aqui fazendo uma avaliação crítica esse estudo e olha na história, você fala, é parecido com aquele. Alguns colegas podem ter até pego emprestado, se baseando naquelas, e melhorou, nenhum problema. Na minha opinião, o problema é quando eu plageio. Eu pego isso daqui e digo que eu estou criando. Na minha opinião, tais ministros e teólogos, escritores, estão fazendo um desserviço. É uma capelinha fraudulenta, entendeu? Capelinha fraudulenta. Mas assim, cada um com Deus. Mas é nisso que eu quis dizer que não há nada de novo. Por quê, irmãos? Quando a gente vai para Israel, olha que interessante, Israel também tinha os seus valores. A maneira que eles cultuavam a Deus, a maneira que eles serviam ao Senhor, ou seja, tudo se assemelha. Então, fica aqui uma dica para vocês, para os futuros alunos que participarem dessa aula, é importante uma igreja ter essa base. Por exemplo, o irmão que não está na comunhão com a igreja, por exemplo, como eu disse para vocês, domingo eu tive que dar uma chamada, porque, inclusive, eu fui visitar uma senhora, fui, por acaso, fui entregar algo, e eu perguntei para essa senhora, eu falei, filha, sobre a ceia, ela, pastor, eu não estou sem, eu falei, filha, não pode, minha irmã. Como que a irmã vai estar em comunhão com o corpo? E o meu coração, como pastor, fica apertado. Por quê? Porque eu sei que ela não está vivenciando um momento da igreja. A igreja toda está sofrendo pela pandemia. No momento em que ela não participa da ceia, ela traz mais sofrimento sobre o meu coração, como pastor dela. Por que não está fazendo? Não é? Mas no momento em que ela participar, ela vai me trazer alegria. Concorda? Por quê? Porque se eu pastoreio ela, e se nós estamos dando uma diretriz, eu quero que ela participe também. Ao mesmo tempo, enquanto estávamos no culto de ceia, eu peço para os irmãos colocarem, né, as suas mesas. Irmãos, que alegria, que é ver várias fotos de várias famílias, né? Tem pratos assim que é cheio, é quase uma igreja, né? Um monte de cálice, eu falo, olha, qual é uma igreja lá nessa casa? Porque se reúne a família, né? Os filhos, e aí eu brinco depois, falei, irmã, tem uma igreja aí, mais uma igreja, né? Então é alegria, irmãos. Outra coisa, o zelo dos irmãos, colocando caixinha de uva, uma foto não, melhor, um enfeite, né? Um arranjo, um momento de arte, sabe? Então a gente, olha que paradoxo, né? Ao mesmo tempo que eu estou me alegrando com muitos, eu estou preocupado com alguns. Graças a Deus que são alguns, mas eu não queria. Quero todos. Todos. Eu não quero alguns. Eu quero todos. Vocês entendem? A ceia é para todos. Então, quando eu estou falando tudo isso, você vê, é a comunhão, porque ao mesmo tempo, pode ver, dentro da minha fundamentação, eu não tenho a ceia como um valor. Opa! Permitiu? Não foi? Caiu? Ô, meu irmão, graça e paz. Paz, irmãos, desculpa o atraso aí, tava resolvendo umas coisas. Tá bom. Graça e paz. Fica tranquilo, filhote. Continuando. O valor aqui, irmãos, eu não tenho dentro dos meus 5 valores a ceia como uma exclusiva, mas ela está dentro de algumas. Quais? Ela está dentro do discipulado e ela está dentro da comunhão. Concorda? Então,
Agora, tem pastores que talvez sintam a necessidade de colocar a ceia como um valor. Por quê? Porque para eles aquilo é importante. Ou seja, aquele momento da história dele. Por exemplo, por que para o Rick Warren ele colocou a adoração como um valor importante? Eu, particularmente, deduzo que ele estava restaurando esse momento na igreja dele. Quem sabe a igreja dele, eles tiveram a adoração como um ponto alto da igreja, como uma ferramenta de ganhar vidas. Então, assim, percebam, por que John Wesley trabalhou a santificação como um valor praticamente que o acompanhou na criação do seu ministério? Porque nos dias dele, a ausência da santificação era muito grande. Então, nota como que a gente vai poder ter margem para trabalhar isso. Mas fica aqui essa dica. É muito interessante isso. O que vocês acharam? Eu achei muito legal, pastor. Principalmente quando esses valores, né, enaltecem o ambiente, a igreja, dentro da igreja. Porque há uma ênfase, né, nos dias de hoje, e não é nem errado também, mas existe aí muitas coisas que os crentes estão enaltecendo fora da igreja. Tem os desigrejados, e o ato da ceia, do batismo, a comunhão, esses valores que o senhor está falando, é algo que acontece na igreja, né? E isso que o senhor falou que não há nada novo, né? É muito importante, porque a gente sempre tem que valorizar e dar ênfase, enaltecer aquilo que acontece dentro da igreja, que foi ensinado por Cristo, né? Os valores de Cristo, enaltecer a igreja. Tremendo isso daí, muito bom. Joia. Johnny, quer comentar alguma coisa, pastor? Sim. Eu acho interessante não sermos ou ficarmos engessados, né? Eu acho que tem aqui algumas premissas, como o senhor colocou, são interessantes, serem respeitadas, mas eu percebo que talvez, dado a situação do nosso ambiente, talvez eu tenha que dar uma ênfase maior. O senhor fez menção aí do próprio Rick, né, falando sobre adoração. Eu acho, de fato, interessante, né, porque talvez ali seja, de fato, uma coisa que falte. Por isso, a necessidade de, talvez, colocá-la como uma dessas premissas aqui. Muito bom. Maravilhoso. E eu fiz questão de dar essa recapitulação breve, porque como hoje a gente vai concluir esse assunto, eu lembrei dessa ideia, eu falei, puxa, eu quero ensinar aos meus irmãos, porque por isso que eu falei que não há nada de novo. Perceba, na história do povo de Israel existiam os seus meios da graça. Nos patriarcas existiam os meios da graça. Quais eram os meios da graça de Abraão? Em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus. Abraão fazia o que? Os seus sacrifícios. Lembram que ele fazia os seus sacrifícios, irmãos? Abraão, ele fazia sacrifícios. Olha que interessante. Abraão não fazia sacrifício... Ele tinha o hábito de fazer sacrifícios e de construir o quê? Altares, como memoriais. Então, olha que interessante. Ele tinha a sua forma de adorar a Deus, servir a Deus. Era uma linguagem típica para o patriarcado. Depois, com a criação, né, do Estado de Israel, e em especial com a divisão das 12 tribos, e mais especial ainda com o decálogo dado por Deus a Moisés no Sinai, dando ali o período da lei, nesse momento, pode ver que a lei também era o meio da graça. Quando a pessoa fazia seu sacrifício, podem ver que muitos sacrifícios lá do livro de Levítico e das leis são chamados sacrifícios do quê? De comunhão, de adoração. Por quê? Porque eram formas deles estarem em serviço, adorando, aprendendo. Pode ver que eles faziam as suas festas, as festas também eram pedagógicas. Cada festa, tabernáculo, mostrando que eles viveriam em tendas, a Páscoa, mostrando que eles saíram do Egito, a festa das luzes. Olha que interessante. Então, tudo era um meio didático, de discipulado, a questão do serviço. Quando um soldado ia para a guerra, estava servindo.
quando o sacerdote estava cuidando do povo, ele estava em serviço, o profeta, o rei, cada um fazendo o seu ofício. Então, nota que tudo isso eram meios da graça, onde Deus abençoava o seu povo. A generosidade, pastor, os dízimos e as ofertas. Olha que interessante. O fato deles dedicarem tempo no sabate, que era o dia da adoração, e as festas, eram o quê? Momentos de profunda adoração. Então, olha que interessante. Tinha sacrifícios de purificação, que levavam à santificação. Tinha a inclusão de novas pessoas, que eram por meio no caso da circuncisão, né, dos prosélitos, aqueles que realmente se tornavam judeus, eram incluídos nessa fé. Então, aí depois vem a igreja, que é fundamentada em cima de toda essa história, e o Novo Testamento. Quando a gente vê o Novo Testamento, a gente vê essa ênfase. A gente vê uma ênfase extrema de quem? Dos líderes da igreja adorando a Deus. Mas tudo isso é feito de uma forma muito... Não tem essa estrutura cartesiana. Pode ver que a nossa mentalidade, irmãos, vocês vão aprender bastante isso comigo em hermenêutica, a arte de pregar. Nós pensamos como um romano, como um grego. A nossa maneira de pensar, ela é grega-romana, ou romana-grega. A gente tem começo, meio e fim. Por isso, quando eu classifiquei os valores, ficou muito legal. Mas quando a gente vê a igreja de Atos 2, do versículo 42 ao 47, ali o texto é muito lindo e a gente vai ver que o final e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A evangelização está por último. Não porque ela é menos importante, porque ela é tão importante que Pedro prega, logo depois do Pentecostes. Muitas almas se convertem, mas o Senhor vai acrescentando. É Deus quem realmente confirma. Então, no Novo Testamento, como é um povo judeu, essa questão da ordem, né, pode ver, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, pode ver, começa com o ensino, na comunhão dos santos, no partir do pão, não dando suas coisas. E depois, por último, vem a questão da evangelização. Então, o judeu não pensa como um grego ou como um ocidental. O judeu pensa como um oriental. O oriental não tem começo, meio e fim. Ele tem começo, não necessariamente tem fim. Entendeu? Depois, em homilética, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas fica aqui essas dicas, eu achei muito importante, porque eu queria deixar essa máxima para vocês. Tentem enxergar o ministério, enxerguem a igreja sempre, dando ênfase aos valores. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Não foi mencionado aqui o amor como um valor. Não poderia? Opa, onde está o amor aqui? Amor está em tudo. Mas por que não põe o amor? Não põe porque eu não pus. Mas porque a gente sabe que é o grande mandamento. Mas, ora, se é os valores da igreja, por que não põe o amor como principal? Já que todos os mandamentos resumem-se em 2, que é amar a Deus e ao próximo. Por que não põe o amor? Porque a gente entende que fazendo tudo isso também a gente ama. Então, perceba, se uma igreja amanhã colocar o amor como algo fundamental, respeite. A única observação que eu aprendi com o Bill Hybels, que eu acho que vale a pena a gente recomendar aqui, é o seguinte: a gente não deve dar uma ênfase exagerada a um dos pontos, ou ter um único valor. Por exemplo, nossa igreja é uma igreja que só edifica. Nossa igreja é uma igreja que só evangeliza. Pode ver, tem igrejas que assim, irmão, são fantásticas no evangelismo, ganha vidas demais, mas não discipula ninguém. Tem igrejas que têm um discipulado brilhante, mas são tão fraquinhos na evangelização. Então, o que a gente tem que procurar fazer? A gente tem que procurar dar ênfase para cada momento. Por exemplo, servir aos dons espirituais. A igreja, muitas vezes, está faltando voluntários. É muita gente e pouco soldado. Então, não, tudo bom. Obrigado. É muita gente, pouco voluntário. Então, o pastor tem que dar mais ênfase no serviço, para os irmãos se dedicarem. Questão da generosidade, irmãos. Essa é uma questão. Esse domingo eu fiz um apelo na igreja. Nós temos assistido, irmãos, durante esse 1 ano e pouco, uma média de 15 famílias por mês. Por uma igreja do nosso suporte, da nossa entrada financeira, eu fico muito feliz. Para muita igreja isso não é nada, irmãos. Isso é a doação de um empresário.
falando aqui abertamente, eu sei disso. Mas para muita igreja isso é muita coisa. No nosso caso, é bastante. Até porque esses recursos dessas cestas, quase todas saem do caixa da nossa igreja. E lembrando, estamos em quê? Em pandemia. E eu compro essas cestas com o dinheiro dos membros da igreja. Ou seja, é muita coisa, não é pouca coisa, para a gente gerir tudo. Mas o que eu estou falando com vocês? Aí, por exemplo, esse domingo eu fiz uma chamada no culto. Falei, gente, estamos precisando de mais voluntários para o social. Se hoje eu tiver mais 10 voluntários para o meu social, a gente dobra de 15 cestas para 30 cestas. 30 cestas não são cestas, são 30 famílias atingidas. É significativo, né, irmãos? E se esses 10 irmãos a mais fizerem um bom trabalho, a gente chega quase em 50 cestas. É muita coisa, gente, por mês. Vamos pensar como cestas, como famílias que estão passando fome, famílias que não estão tendo o que comer. Você poder dar o básico ali para elas. É fantástico, irmãos. Então, nota, generosidade está além do dízimo e da oferta. Generosidade está nesse lado de você olhar para aquele que sofre e falar, eu posso fazer alguma coisa. Então, assim, eu fiz esse desafio. Nota, como é importante a gente estar... Eu estou feliz com essas 15 cestas, mas eu sei que é possível a gente chegar mais longe, entendeu? Eu sei disso. E então, que Deus levante esses trabalhadores, né? Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida, algum comentário a mais? Basicamente é o equilíbrio, né? O equilíbrio. Lembra? Saúde é a harmonia dos vários sistemas de forma equilibrada. Está tendo equilíbrio, tem saúde. Então, equilíbrio é o segredo. E não engessem, mas, ó, quando eu penso, assim, em ter 10 valores, eu acho muito também. Sabe por quê, irmãos? Porque aí a gente se perde. São 10 coisas para ser lembrado, mas em 3 coisas, 4 coisas, a gente não se perde, né? Tá bom? Fica aí a dica. Bom, vamos lá, irmãos. Hoje nós estaremos aqui, né? A gente está na página 802. A gente falou um pouco, né, já sobre tudo que traçamos aqui. E eu quero pular aqui com os irmãos, porque o nosso querido Gruden vai falar sobre, a página 803, análise dos meios. E aí ele vai analisar cada um deles. Cada um dos meios da graça, ou seriam os sacramentos protestantes. Percebe, irmãos, ó, a Igreja Católica, ela colocou os sacramentos e ela fechou, né? Então, é uma maneira deles terem o quê? Olha, nós funcionamos assim. Isso é importante para nós, a gente não altera nada e não mexe nada. Eu acho que fechar não é bom. Mas eu respeito a opinião deles, afinal de contas, a gente não pode fazer nada, até porque se eles nos ouvissem, né, deixariam a idolatria. Irmãos, uma coisa importante aqui. Orem para que Deus liberte, viu? Quem sabe um dia ainda a gente veja uma mudança na Igreja Católica a nível mundial. Pode ser? Ué, não houve o desvio? Eles não desviaram? Eles não foram acrescentando e não criaram a instituição católica apostólica romana? Ué, por que Deus não pode trazê-los ao retorno? Deus pode tudo, né, irmãos? Vamos orar, porque se eles tirarem a idolatria, tirarem os dogmas e a tradição, o que eles vão se tornar? Cristãos. E quem sabe um dia a gente veja essa nova página na história. Eu tenho visto muitos padres bons ultimamente, hein, pastor? Eita, olha, cuidado que você está falando, você é um seminarista, hein? Teu pastor sério. tá aí, hein? Não, as palavras muito boas, assim, palavras de exortação à igreja e tal, mas é aquilo que o senhor falou, né? Tem muito chão para caminhar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Dio, eu trato isso mais apenas no seminário, tá? Eu acredito que muitos padres se esbarram com Jesus, tá? E tem muito pastor que está se esbarrando com o capeta, tá? Olha só que forte né? Isso aí. É forte, não é aqui... você vê, por que elogiar um padre? Irmão, não é o elogio porque eu quero cair na graça dos católicos, não é isso. Mas porque, infelizmente, muitos pastores se enveredaram para criar uma empresa, para ganhar dinheiro, para ganhar status, para se tornar marajás de Deus na igreja, perderam a essência, se desviaram. São discípulos de Balaão e, infelizmente, estão desviados, porque agora adoram
um ídolo invisível chamado Mamon. Verdade. Numa aula minha inicial, uma aula inaugural, eu fiz alguns anos atrás, está no nosso canal da igreja, deve estar também no canal do seminário. Eu preguei numa aula inaugural, dando abertura ao nosso trabalho no seminário, eu falei sobre os 2 deuses invisíveis que a igreja protestante tem pecado. O primeiro deles é o ego. E o segundo deus invisível, o dinheiro, Mamon. Então eu fiz uma denúncia, dizendo que Timóteo não era nem idólatra do eu, e muito menos idólatra da prosperidade ou de Mamon. Então depois assistam, depois se quiserem eu publico aí no grupo de vocês. Mas assim, quando a gente pega muitos padres e muitas freiras fazendo um trabalho lindíssimo, lendo a Bíblia, citando a Bíblia, pregando a Bíblia, meu irmão, é orar por eles, para que realmente eles tenham um encontro com Deus. E na minha opinião, eles já se esbarram. E a minha oração é para que eles sejam salvos mesmo. Amém. Glória a Deus. Oração. E assim, irmãos, eu digo que a gente vai ter surpresa no céu. Agora, se eles ficam ali ainda querendo agradar gregos e troianos, é eles e Deus, eu não vou julgá-los. Mas é o que você disse, Dil. Pastor Johnny, fala da tua ovelha aqui, fala do teu professor de seminário agora. Mas coisa boa. O Dil comentou isso aí, mas acho que é uma opinião que a gente compartilha e tá em pé de igualdade, porque eu acompanho alguns, não assim integralmente, não fico o tempo todo lá, mas vira e mexe a gente recebe alguma outra mensagem e fala, poxa, esse cara tá mais crente do que crente mesmo. Assim, muito coerente na fala, mas muito coerente. Eu não sei porque, assim, eu vi isso 1 ou 2 vezes, Padre Fábio de Mello, como eu falei, não acompanho mais, mas eu vi uma frase dele um tempo atrás, ele mencionando, e eu acredito que ele dando um puxão de orelha nas pessoas que o acompanham, e ele dizia o seguinte, temos nivelado o cristianismo por baixo, né, e assim, eu entendi na fala dele que as pessoas estavam colocando Maria no mesmo pé de igualdade do próprio Cristo. Posso estar errado aqui porque eu não vi a pregação inteira, mas uma frase dessa eu acho que naquele momento em si, ele não está muito preocupado se ele teria ou não ibope das pessoas que o acompanham. Eu acredito que ele estava mais ligado ali em ser obediente ao próprio Cristo. Como eu falei, eu não acompanhei ele depois, então não sei hoje como é que está o coração dele, etc. Sim. Joia. Deixa eu parar a gravação aqui, irmãos, tá? Só um minutinho. Já deu tempo, mas eu quero continuar esse assunto e já ir para os próximos, tá bom?